Vamos pensar agora a respeito dos sinais. O primeiro quadrante, nós sabemos que para o primeiro quadrante, o eixo X apresenta valores positivos. Então, vou colocar um sinal de mais aqui. O eixo Y também apresenta valores positivos. O eixo X no segundo quadrante apresenta valores negativos, porque vai da origem para o infinito negativo em X, né? Y continua positivo. Com relação ao terceiro quadrante, o eixo X se mantém negativo, o eixo Y é negativo também, porque vai da origem do ponto zero para o infinito negativo. E aí o quarto quadrante apresenta valores positivos para X e negativos para Y. Uma vez que o estudo envolve plano cartesiano, nós não podemos deixar de pensar nos pares ordenados. Então, o ciclo trigonométrico ele é formado por pares ordenados. Vamos, então, considerar um ponto que esteja sobre a circunferência, ou seja, um ponto que pertence à circunferência, que correspondem aos valores do cosseno de um certo ângulo que eu vou chamar de alfa e o seno desse mesmo ângulo alfa. Estes são os pontos que formam essa circunferência. Uma vez que um par ordenado envolve uma abscissa e uma ordenada, nós dizemos então que dado um certo alfa, dado um certo ângulo alfa definido, dado um certo ângulo alfa conhecido, dado um certo ângulo alfa conhecido na circunferência, este ângulo ele forma na circunferência um arco cuja extremidade é a origem do ciclo trigonométrico e um ponto, que a gente pode chamar de um ponto P, né? Cujas coordenadas serão o cosseno desse ângulo alfa e o seno desse ângulo alfa. Claro que nós precisamos pensar, então, que o cosseno de alfa é o valor de x, é a abscissa, e o seno de alfa são as ordenadas, ou seja, valores que estão no eixo y. Assim, nós devemos entender, então, que o eixo y, para o ciclo trigonométrico, contém os valores do seno. E o eixo x contém, então, os valores do cosseno de alfa. Exatamente por isso, nós precisamos pensar sobre os sinais para cada quadrante. Nós vamos agora pensar sobre os sinais para o seno e para o cosseno em cada quadrante. Vamos pensar primeiro sobre o cosseno de alfa. A gente precisa lembrar, então, que os valores do cosseno de um ângulo são dados no eixo x, porque o cosseno desse ângulo será a abscissa desse ponto. Nós devemos lembrar que o primeiro e o quarto quadrantes apresentam valores positivos para abscissas. E o segundo e o terceiro quadrantes apresentam valores negativos para as abscissas. Então, os sinais do cosseno são: primeiro quadrante, valores positivos; segundo quadrante, valores negativos; terceiro quadrante, valores negativos; quarto quadrante, valores positivos. Vamos pensar agora sobre o seno. O seno, então, corresponde àqueles valores do eixo y. No eixo y,
nós temos que da origem para cima são encontrados valores positivos, da origem para baixo, valores negativos. Então, o primeiro e o segundo quadrantes para o seno estão os valores positivos. No terceiro e no quarto quadrantes estão os valores negativos. Então, sinais para o seno. Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante, valores negativos, quarto quadrante, valores negativos. Encerramos, então, esta primeira parte. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.